Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje nós veremos os seguintes temas: ciências, física clássica e eletricidade e eletromagnetismo. As ciências físicas clássicas, em sua maioria, não foram revolucionárias durante a Revolução Dupla. Revolução na Química. A Revolução na Química estava em pleno desenvolvimento, com fortes conexões com a prática industrial, especialmente na indústria têxtil. Revolução na Matemática. Uma revolução ocorreu na matemática, indo além dos limites dos gregos e do século XVII. Para você que caiu aqui de paraquedas, esse aqui é um resumo da Era das Revoluções, do Hobsbawm, um livro essencial de história contemporânea, focado na dupla revolução, que a dupla revolução é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? O próprio Hobsbawm diz que essas duas revoluções foram as revoluções que mais causaram mudança na sociedade humana em toda a história. Então ele é basicamente obrigatório em qualquer vestibular que você for fazer, em qualquer concurso na área que você for fazer. E aí eu estou fazendo, me predispus a fazer de forma muito simples, muito humilde, um trabalho de corno, que é destrinchar esse livro inteiro, resumir esse livro inteiro e trocar uma ideia com vocês sobre o livro. Se você veio aqui por conta do capítulo do livro, pode colar aqui que, meu irmão, playlist aí no canal, ele todinho, né? Tem vídeo pra cacete, mas o resumo dele tá todo aí, separadinho por capítulos e parte. Se foi por algum desses temas, pode colar também, que vai ser a boa. Eu acredito que se aqui eu não vou conseguir atender a sua necessidade, pelo menos vai te dar um norte, né, para você continuar seu estudo e as suas pesquisas. O resumo está aqui na minha frente, no meu computador. Eu vou ler o resumo. Minha pronúncia é péssima com alguns nomes. E vou trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo, beleza? Sem mais enrolações e apresentações, vamos embora para a parte 2, né? Começar falando sobre ciências físicas e clássicas, né? E a eletricidade e o eletromagnetismo. A análise do desenvolvimento das ciências durante a Revolução Dupla revela que as ciências físicas clássicas, em sua maioria, não foram revolucionadas, permanecendo dentro dos parâmetros estabelecidos por Newton. O campo mais impactado foi o da eletricidade e eletromagnetismo, com fortes descobertas entre 1786 e 1831. As leis da termodinâmica também surgiram como uma síntese teórica crucial nesse período. Então, né, durante a Revolução Dupla, Revolução Francesa e Revolução Industrial, as ciências físicas antigas, né, tipo as leis de Newton, né, as coisas que Newton estudava, o Isaac Newton, não mudaram muito, né? Elas continuaram mais ou menos do jeito que ele deixou ali, né? A grande mudança rolou na área da eletricidade e do eletromagnetismo. Aí o bicho pegou, né? Foi nessa época que rolaram descobertas assim muito importantes sobre esse assunto, né? Além disso, leis da termodinâmica, elas também apareceram nesse período e foram assim surpreendentes, foram super importantes, né? Como esse é um resumo, eu não entrei em muitos detalhes, mas é bom dar uma pesquisada. Sobre a Revolução Química. A Revolução na Química estava em pleno desenvolvimento, intimamente ligada à prática industrial, especialmente da indústria têxtil. Seus criadores, como Dalton e Priestley, eu acredito que seja Priestley, né? A gente está falando de Revolução Industrial na Inglaterra, eram homens práticos, associados a revolucionários políticos. Lavoisier, considerado o fundador da química, foi uma vítima da Revolução Francesa. A química, predominantemente uma ciência francesa, estabeleceu uma ordem elementar e avançou com a teoria atômica de Dalton. O século XIX testemunhou a vigorosa expansão da química, mantendo em grande parte a atmosfera e métodos do século XVIII, né? Então, imaginem que
que lá no século XVIII, né, XIX, a galera tava mexendo muito com química, né, especialmente na indústria de tecidos, né. Daí, camaradas como o Dalton, né, e o Priestley, que eu comentei, eles entraram nessa, né, e, cara, eles tinham uma mentalidade muito prática mesmo, né. Então, ou seja, eles estavam colaborando com o desenvolvimento da química para a indústria têxtil. Porque, afinal de contas, né, vamos lembrar, Evolução Industrial, algodão, indústria têxtil, né, foi o que deu muito lucro para a Inglaterra. Então esses caras entraram, né, investiram bastante na química prática para a indústria têxtil, né, e eles tinham ligações, né, com revolucionários políticos, né? Já o Lavoisier foi meio considerado o pai da química, né? Ele acabou basicamente se dando mal por conta da Revolução Francesa. A química era uma ciência basicamente francesa. Lavoisier é pai da química, Lavoisier é francês. Revolução Francesa, pois é, né? Só a gente fazer uma associação. No século XIX, a química continuou crescendo com bastante força, né? Meio que mantendo a mesma pegada do século XVIII, né? Em resumo, muita coisa aconteceu, né, nesse universo da química nessa época, né? A galera praticando bastantes revoluções, né? Quanto à teoria dos átomos também, né? Foi uma coisa muito importante. E nesse embalo que a química foi crescendo e também se desenvolvendo. Na área da química, a descoberta de Lavoisier sobre a respiração como uma forma de combustão do oxigênio e a síntese da ureia por Wöhler, em 1828, anteriormente encontrada apenas em organismos vivos, revolucionaram a compreensão da vida em termos de ciências inorgânicas e deram origem à química orgânica. No entanto, apesar desses avanços, o estudo da mecânica e da química não proporcionou muito progresso para os biólogos. A descoberta fundamental de Schleiden e Schwann, no período de 1839 a 1893, de que todas as coisas vivas são compostas de células, estabeleceu um equivalente à teoria atômica para a biologia. Mas a biofísica e a bioquímica ainda estavam nos estágios iniciais. Galera, imagina que a química era tipo um quebra-cabeça, né? Lá nos primórdios. Quebra-cabeça solto. A galera tinha pouco conhecimento. Ela não tinha se desenvolvido tanto. Aí veio o Lavoisier, né? O pai. E ele percebeu que a respiração era meio que um fogo, né? Dentro do corpo da gente. E usava o oxigênio, né, como combustível, né? Pô, a baita de uma descoberta. Daí, outro camarada, né, o Wöhler, ele fez através de experimentos, né, laboratórios e tudo mais, a ureia, né, substância presente dos organismos vivos. Né? Esses tipos de descoberta deixava meio que a galera, de queixo caído. Né? E acabou sendo uma parada revolucionária porque mostrou que as coisas vivas não era tipo mágico, sabe? Né? Elas podiam ser entendidas através da química. Só que mesmo com esses avanços, os biólogos eles ainda estavam meio perdidos, né? Porque a química e a mecânica não ajudavam muito a ainda entender a vida. Foi o que eu falei, cara. Imagina que era um grande quebra-cabeça com peças soltas. Então a galera tava aos pouquinhos descobrindo as peças, juntando, né? E os avanços estavam sendo feitos. As grandes descobertas, o início, o pontapé inicial das grandes descobertas estava sendo feito. Só que, ainda não era aquela coisa que dava para poder ter um alinhamento para os caras avançarem num ritmo bastante acelerado. E a gente está falando de revolução industrial, né? As coisas aí começaram a ficar muito aceleradas, né? Bom, depois veio o Schneider e o Schwann e eles soltaram tipo uma bomba, né? Dizendo que todas as coisas vivas são feitas de células. Tipo, as células é como se fossem os tijolinhos básicos da vida, né? E isso foi como a teoria atômica
né? Só que para biologia. Antes disso, todo mundo pensava, né, que a vida, assim, a vida, eu tô falando de composição de corpo, né? Era uma parada meio que bagunçada, meio que sem regra, né? Mas aí a descoberta, né, das células acabou dando o quê? Aquela estrutura, aquele norte que os biólogos estavam precisando para poder começar a desenvolver as coisas, né, num ritmo bacana, né? Os caras já não estavam mais meio perdidos, né? Só que apesar disso, a parte mais detalhada da vida, né, ainda estava meio que engatinhando. Foi o que eu falei, os caras, eles acabaram descobrindo um norte. Só que não é por eles descobrirem um norte que a coisa vai voar. Não. Tudo estava sendo feito aos poucos. Só que a partir daquele momento, eles descobriram que o caminho era aquele ali, né? Afinal de contas, né, como diz aqui no resumo, a biofísica e a bioquímica, elas estavam começando a dar os seus primeiros passos. Revolução na matemática. Uma revolução ocorreu na matemática indo além dos limites dos gregos do século XVII. Enquanto a física permaneceu dentro dos termos de referência do século XVII e a química se desenvolveu a partir do século XVIII, a matemática entrou em um universo totalmente novo. Inovações como a teoria das funções de complexos variáveis, teoria dos grupos e vetores, introduzidas por Gauss, Cauchy, Abel ou Abel, dependendo da nacionalidade, Jacobi, Galois e Hamilton, trouxeram uma revolução, mais uma. A quebra de certezas intelectuais veio com a derrubada da geometria euclidiana por Lobachevsky e Bolyai em 1826, 1829 e 1831, respectivamente. Eles questionaram o axioma de que as paralelas nunca se encontraram, abrindo o caminho para geometrias igualmente lógicas, mas baseadas em suposições diferentes. Essa revolução matemática foi um ato de audácia intelectual comparável a colocar o Sol e não a Terra no centro do sistema planetário. Palavras bem fortes pelo Hobsbawm, né? Foi realmente uma revolução assim absurda. Vou ser sincero com vocês, eu não sou de exatas, então não entendi metade das teorias que estavam aqui no resumo. Antigamente, a galera meio que seguia as regras lá dos gregos, né, e do pessoal do século XVII. Só que aí veio um grupo de matemáticos e decidiu que era a hora de inovar, né, de revolucionar. Né. Tá, vamos lá. A física ficou na antiga. A química começou a evoluir, a dar os seus primeiros passos sem seus passos de formiga. A matemática deu o salto, né? Todos esses caras aí que eu falei, eles trouxeram teorias novas, né? Teorias que realmente revolucionaram, mudaram a matemática. Tá aqui, pô, teoria das funções de complexos de variáveis, né? Teoria de grupo de vetores. Outros dois chegaram falando que as paralelas nunca se encontraram. E tipo assim, todos esses caras eles estavam certos. Comparando, foi como se fosse derrubar um rei de um castelo. Porque isso acabou abrindo portas incrivelmente novas para a geometria, né? E tudo baseado em regras diferentes. Ou seja, esses caras eles realmente revolucionaram a matemática. A matemática, cara, voou fortemente, né? Foi um desafio intelectual enorme, obviamente, né? E esse salto foi tão grande, né? Que foi, tá aqui vou até voltar pro finalzinho, né? Vou ler de novo. Né? Essa revolução matemática foi um ato de audácia intelectual comparável a colocar o Sol e não a Terra no centro do sistema planetário. Né? A matemática realmente deu o salto. Enquanto a física não foi quase mexida, a química começou a caminhar, a matemática voou, cara, voou. Pontos importantes no resumo.
As ciências físicas clássicas permaneceram dentro dos parâmetros newtonianos, com exceção da eletricidade e do eletromagnetismo, que sofreram grandes avanços entre 1786 e 1831. A revolução química estava em pleno desenvolvimento, intimamente ligada à prática industrial e especialmente na indústria têxtil. Apesar dos avanços na física e na química, o estudo da mecânica e da química não proporcionou muito progresso para os biólogos. A matemática vivenciou uma revolução indo além dos limites dos gregos do século XVII. A quebra das certezas intelectuais veio com a derrubada da geometria euclidiana por Lobachevsky e Bolyai em 1826-29 e 1831, respectivamente. A Revolução Dupla teve um impacto profundo no desenvolvimento das ciências, com avanços em diversas áreas, como eletricidade, magnetismo, termodinâmica, química e matemática. A revolução na matemática foi especialmente significativa, pois representou uma ruptura com os conhecimentos tradicionais e abertura para novas possibilidades. Galera, ficou um pouquinho confuso, eu acho, né? Talvez eu não tenha conseguido me expressar tão bem quanto nos demais vídeos, mas é isso aí. Eu espero ter conseguido minimamente ter ajudado vocês um pouquinho. Se estiver curtindo, passa pra frente, né? Para quem precisa estudar. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Até a próxima. Bons estudos. Se tiverem algum conhecimento complementar, comenta aí que é importante, que geral sai ganhando. Valeu. Abração. Partiu.